Toda nação tem um propósito. Todo povo tem uma característica. Toda terra tem os seus filhos, o seu início e a sua história. O Brasil não foi descoberto, dizem eles, pois aqui já existiam povos originários, como muitos gostam de falar. Mesmo esses povos originários precisaram migrar 15 mil anos atrás, da Ásia para o continente americano, através de um estreito que, na época da Era do Gelo, tornou-se uma passagem, onde hoje são os territórios do Alasca e do leste da Rússia. E da América do Norte foram se espalhando em direção ao sul, até chegarem em terras onde hoje temos o nosso amado Brasil. Nosso país já era habitado, mas a civilização o descobriu efetivamente, pois ele era desconhecido por parte dos europeus. Logo, a palavra descobrimento é uma palavra que funciona nesse sentido e que define o reencontro entre os seres humanos por milênios separados e agora por um descobrimento unidos. Foi um descobrimento dos dois lados, um encontro de dois povos. O descobrimento do Brasil é tão importante, pois ele acaba demonstrando aquilo que o Brasil se tornaria: um país formado por diferentes, por pessoas das mais longínquas partes do mundo. A identidade brasileira não é uma identidade homogênea, mas é uma identidade miscigenada. É uma identidade de cooperação, é uma identidade de harmonia, é uma identidade de propósito em comum, é uma identidade de encontro e de descobrimento. Mas o descobrimento não aconteceu em vão, pois, como sabemos, todo país, por menor que seja, tem um propósito. Mas até nisso, o Brasil dá exemplo. É um país com sul e norte completamente diferentes, com leste e oeste longínquos entre si, com frio intenso e um calor insuportável ao mesmo tempo em seu território. Então, descobrir simplesmente esta maravilha não seria uma coincidência e muito menos um simples fato histórico. O Brasil está, desde a sua fundação, destinado a ser um império. Bem como o nosso Senhor prometeu a Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, no milagre de Ourique, que para ele construir-se-ia um império que levaria as boas novas aos confins mais longínquos e aos povos mais estranhos. Isso verdadeiramente aconteceu com uma missa solene sendo feita logo na primeira semana do descobrimento, indicando o propósito missionário e ao mesmo tempo divino do povo brasileiro. Nós somos um país destinado a ser grandioso. Nós somos um país que desde o início levou por princípios as grandes qualidades de uma nação, que são a fraternidade, já demonstrada na união das raças desde o descobrimento, a liberdade demonstrada no Ipiranga e nas guerras da independência e na Guerra do Paraguai e na unidade brasileira na época imperial, e a igualdade na luta contra a escravidão pelas mãos de nossa princesa Isabel. As três grandes qualidades de um grande país já estavam presentes no nosso querido Brasil. E não fosse pelo golpe da República, estaríamos hoje no local que nos é de direito, no cenário mundial e no teatro das nações. Mas não cabe a nós murmurar por mais tempo. Cabe a nós nos levantarmos e exigirmos daqueles que prendem o povo brasileiro e das oligarquias que tentam nos colocar em colheiras, um elefante preso a um banco,
que devolva o nosso país, que traga de volta ao trono nossa família imperial e que restitua as instituições de muito respeito e prestígio que muitos chamaram a atenção em todo o século XIX por sua modernidade, por sua característica única, por aquilo que nos define como brasileiros. Irmãos, diferentes, mas unidos num propósito, o propósito de ser uma grande nação. E convenhamos, o maior propósito de ser um glorioso império, unidos neste vasto, impetuoso e grande Brasil. Esse bandeiraço, que nesse momento está se repetindo nas mais variadas capitais do nosso Brasil e muitas cidades do interior também. E o que eu fico impressionado é que a aceitação da ideia monárquica é cada vez maior. Muitas pessoas pensavam que com o plebiscito aquilo seria radical sobre o ideal monárquico no Brasil. E não foi. Foi exatamente o contrário. E outro aspecto interessante, em todas essas manifestações que houve recentemente no Brasil, de norte a sul do Brasil, vieram pessoas com a bandeira da monarquia.